hashtag 054, Apocalipse, estudando as profecias, continuação. Então diz um estudioso chamado Scott Hahn, estudioso das Sagradas Escrituras, inclusive Apocalipse, ele diz: indiscutivelmente é manifesto que as quatro criaturas vivas participam ou antes dirigem o culto ao Cordeiro como sendo os remidos para Deus. Isto prova, acima de toda a controvérsia, que este emblema significa uma parte da igreja remida, não os anjos, cujo fruto é em seguida descrito, mas em linguagem inteiramente diversa. Outro estudioso, um polímata, né, é uma pessoa altamente habilitada em várias ciências, chamado Richard Francis Burton, nas suas notas sobre esta passagem, faz essa observação. Daqui se depreende que se descrevem os representantes da igreja no céu, os anciãos, dos quais se dizem serem sacerdotes, oficiando em favor da igreja que ainda está na terra, oferecendo incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. Então, as orações, que são esse incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. No antigo serviço típico, o sumo sacerdote tinha muitos assistentes. Já comentamos sobre esses serviços, né, do sumo sacerdote, lá no começo do nosso estudo. Quando consideramos que olhamos agora para o santuário celestial, logo se segue a conclusão de que estes remidos são assistentes do nosso grande supremo, ou melhor, sumo sacerdote no céu, que a gente já sabe quem é, né? Já falamos aqui quem é ele. Bom, para esse fim, sem dúvida, foram remidos, foram salvos, comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro. O que podia imaginar-se de mais próprio do que o Senhor, na sua obra sacerdotal em favor da raça humana, ser assistido por nobres membros desta raça cuja santidade, vivida em pureza de caráter, os tem habilitado a este fim. É o prêmio, portanto, à perseverança no bem. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. A gente sabe que muitos nutrem uma grande aversão para com a ideia de haver alguma coisa real ou tangível no céu. Quando apareceu o primeiro livro de André Luiz, né, Espírito, eu falei aqui sobre ele foi um médico aqui na Terra, esse nome é um pseudônimo, não é o nome legítimo dele, quando ele estava aqui, para evitar problemas aí, né, tem boa parte da família dele está viva ainda aí, e eles não são espiritualistas, e já quando Chico Xavier, que foi quem psicografou os livros dele, ele enfrentou uma polêmica aí na justiça, por ter mencionado o nome dele. Então o nome dele é André Luiz, aqui. De uma série que ele escreveu, Chico Xavier, através da psicografia do Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, inclusive com o título Nosso Lar. Também houve protestos gerais, né? Ninguém acreditava e ninguém aceitava aquela realidade tangível do lado de lá. Facilmente podemos prever que, para esses pontos de vista aqui apresentados, seria demasiadamente literal, seria ao pé da letra. Cuidado, a letra mata, já dizia o apóstolo Paulo, né? Para apoiar em suas posições, alguns se detêm muito no fato de que a linguagem é predominantemente figurada. Não podemos supor que haja ou tenha havido no céu as coisas tais como São João
as descreveu no Apocalipse. E assim podemos responder. Embora o Apocalipse, em grande parte, apresente figuras, alegorias, não apresenta ficção, nem fantasia. São fatos reais, só que foi apresentado de maneira figurada. Sim, há muita coisa alegórica, figurada, mas não é ficção, não é invenção, não é fantasia, não é romance para concurso cinematográfico. Há realidade em todas as coisas escritas. Compreendemos a realidade quando interpretamos corretamente essas figuras ou alegorias, porque nem tudo se pode dizer. Né? Como é que você vai explicar a seu filho certas coisas, né, da cegonha, né? Quando ele ainda não tem capacidade mental devido à idade prematura para suportar a realidade com naturalidade, ao ponto de que não possa comprometer no futuro a sua formação da personalidade. Então, essas figuras também foram usadas. Né? Assim também os homens, quando não têm uma soma apreciável de encarnações, estão na idade de criança ainda, são infantis ainda, então temos que falar mesmo através de figuras. E aí que entra a tal da Dona Cegonha e outras coisas. Ora, nesta visão sabemos que aquele que está no trono é Deus, o que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o incriado, o eterno, que não tem origem, não tem causa. Deus é a causa causal. Ele está realmente ali. Sabemos que o Cordeiro simboliza o Cristo. Também ele está realmente ali. Ele subiu com o corpo visível e tangível. E quem poderá dizer que não o conserva ainda a sua própria vontade? Se, portanto, nosso Senhor, sumo sacerdote, é um ser visível, deve ter um lugar também visível, onde ministrar, onde ensinar, onde redimir, onde elevar. É um corpo fluídico, mas visível e tangível, e só pode tornar-se visível pelo poder da sua vontade. Mas deve ter um lugar para a pregação do seu Evangelho eterno, agora completado pelo seu complemento, que é o Apocalipse, o livro das revelações. Se as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos representam aqueles a quem o Cristo levou do cativeiro da morte para a altura da ressurreição e também a ascensão, por que não serão eles, se eles estão visíveis no céu, como eram quando subiram da terra para o céu? Essa mania de negar por simples capricho não é do espírito elevado. Muitos também acham que essas coisas são muito nebulosas. Será que nós nunca tivemos sonhos nebulosos? Todos nós temos sonhos nebulosos que fica difícil de interpretar. E todos eles não têm significado? Sim, claro. Não há uma profecia sem senso. Todas as profecias aqui têm um sentido perfeito. Não há uma coisa inútil, não há uma vírgula fora do lugar. Então, vamos deixar de grandeza, vamos reconhecer nossa insuficiência e vamos estudar com toda humildade para que Deus nos ilumine e nos explique o que é que vem até o fim dos tempos no decorrer deste milênio. Vamos para a próxima